Inicia-se agora o culto da Igreja Batista Betel. Boa noite, meus irmãos. Vamos começar hoje mais um culto de oração. E eu gostaria de convidá-los, se você tiver algum pedido para fazer, escreva no chat aí ao lado, que no final nós estaremos orando por vocês. E agora nós iremos ouvir um louvor pelo Ministério de Louvor. Amém, meus irmãos. Como é bom louvar ao Senhor. E agora nós iremos fazer a nossa leitura bíblica que se encontra em Filipenses, capítulo 2, o verso 15, que diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, dentre a qual resplandeceis como astros do mundo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai,
Que bom poder estarmos mais uma vez em Tua presença para Te louvar e bendizer o Teu nome. E Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações nesta noite. E que o Senhor possa estar cada dia nos livrando de todo o mal. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nesse instante nós iremos ouvir um outro louvor. A vida completa está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas
Nós estamos na campanha de missões estaduais e a nossa oferta está chegando. Você ainda que não fez a sua oferta, você pode fazer e entregar ao Ministério de Missões, para que o Evangelho chegue ao nosso estado, aos 4 cantos do nosso estado. E você irá ver agora um vídeo em que você irá conhecer algum missionário que está espalhado pelo nosso Rio Grande do Norte, levando a mensagem de salvação. Meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu sou Diego Melo. Eu sou Jéssica Melo. Nós somos missionários na cidade de Senador Eloy de Souza. Eu quero falar algo da parte de Deus para você. Responder ao vídeo significou chegar até aqui e ser a conexão entre Cristo e aqueles que não conhecem Jesus nessa cidade. Queridos irmãos, amigos, familiares, Deus tem feito maravilhas em nosso meio através das suas orações. Sem ela nós não somos nada. Continue orando por nós, pedindo ao Espírito Santo que nos fortaleça, nos capacite como missionários em favor da evangelização do povo potiguar. Nosso tema de missões estaduais nos faz lembrar o porquê aceitamos esse desafio de sermos missionários aqui no Rio Grande do Norte. Estamos em missão a serviço do amor de Deus. Em Marcos 10, 45, ele diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para servir, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Precisamos de você aqui em nossa cidade. Necessitamos de corações voluntários para além da intercessão missionária que mobilizem suas igrejas para estarem aqui conosco através de grupos ou individuais, estarem conhecendo o trabalho que Deus nos confiou usando seus dons e talentos e doando um pouquinho do seu tempo nesta obra. Que tal? Mas não fique triste se presencialmente não puder fazer parte deste momento conosco. Confiamos a você a missão de contribuir. Compreenda a urgência e a necessidade de levar a Cristo que ainda não foram alcançados pela sua graça e que os recursos que Deus deu a você são expressão da sua vida entregue como oferta viva do Senhor. Mediante a isso, oferte com amor, sinceridade e liberalidade. Que Deus abençoe a todos nós que estamos nesse propósito a serviço do amor de Deus. Ah, já ia esquecendo. Arrocha na missão! O que já não se faz. Cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida. Nesse momento, nós iremos ouvir a palavra com o nosso pastor Moabe. O salmista diz: desvenda os nossos olhos, para que a gente possa ver as maravilhas da tua lei. Então, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Seja bem-vindo, querido, amado, ao culto de louvor, o culto de oração da Igreja Batista Betel, que é um culto de louvor a Deus também, obviamente. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Muito bom tê-lo aqui. Tudo isso está passando para a glória de Deus e em breve estaremos juntos em nome do Senhor, se Ele assim permitir, como o Tiago nos ensina. Meus amados, o desejo do meu coração é que este culto chegue à sua casa e lhe encontre bem, você, sua família, toda a sua casa. Se porventura não esteja tudo tão bem assim, que Deus nessa noite, através da sua palavra, possa encontrar seu coração, abençoá-lo e ajudá-lo. Porque isso é o que a palavra faz. Ela aquece o coração, ela fortalece o nosso ser, ela nos dá direção, ela produz fé, ela liberta. A palavra de Deus é poderosa, ela é o alimento que nos falta e que precisamos dia a dia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu te convido a abrir em um salmo bem curtinho, Salmo 134. Salmo 134.
é o salmo que nesta noite eu quero ler com os irmãos. Salmo que eu gosto muito, inclusive vou explicar aqui uma bênção que a Betel hoje faz, que eu acolhi e que escolhi desse salmo. Salmo 134, verso 1 diz assim: Bendizei ao Senhor, vós, todos os servos do Senhor, que assiste na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as vossas mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir ao Senhor que nessa noite fale conosco através da sua palavra. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado pela sua palavra. Ela conforta, ela consola, ela produz fé, ela liberta, ela dá direção. Oh Deus, ela corrige. Ela é o pão que precisamos, o pão que alimenta o nosso ser, a nossa alma. Nesta noite, Senhor, eis o teu povo, fala o coração do teu povo pela tua palavra e nos ensina nessa noite o que tu queres nos ensinar para a glória do nome do teu Filho. Amém. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Salmo tremendo, salmo curtinho, mas que nos traz, irmãos, grandes lições para que possamos nessa noite aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Deixe-me aqui dizer para os irmãos que o pano de fundo desse salmo, obviamente, trata-se do tabernáculo, ali na época, o tabernáculo feito lá e dado em detalhes a Deus para Moisés, e também do tabernáculo que depois, no tempo do rei Salomão, foi construído, lugar da adoração, lugar do culto, lugar do sacrifício do antigo Israel. Então, é um salmo também que fecha a coleção dos salmos de peregrinos. E eu gosto desse termo pelo fato de pensarmos sempre que eu e você somos peregrinos dessa terra. O que significa dizer que você e eu estamos de passagem aqui. Que a igreja do Senhor passa por essa terra, mas ela não é dessa terra. Que nós não podemos, dizemos isso para dizer que não podemos nos apegar, não podemos colocar o nosso coração nessa terra. Estamos numa caminhada, aprendendo, sendo guardados, orientados, resgatados, ensinados pelo Senhor e proclamando a verdade bíblica para povoarmos o céu, segundo aqueles que Deus escolheu para falar ao coração. E por isso eu gosto do termo peregrino. E esse salmo fecha esses cânticos que Israel cantava, levava, enquanto subia às festas de Jerusalém, levando e cantando salmos que expressavam alegria, também medo, contentamento, esperança, tristeza. Os salmos falam de tudo, de todas as expressões do sentimento da alma do homem. Esse salmo aqui, em especial, os pastores, a maioria dos pastores batistas, não sei de outras denominações, eles costumam escolher uma bênção vinda da palavra, um texto bíblico, para fazer daquele texto a bênção do Senhor para os convidados, começos e fim de cultos, enfim, para usar em ocasiões especiais. E esse salmo é o salmo que eu escolhi como pastor de Betel para abençoarmos aqueles que chegam, aqueles que vêm nos visitar, que é o Salmo 134, verso 3. De Sião te abençoe o Senhor, o Criador dos céus e da terra, que também é uma bênção araônica, né? Conforme Levíticos, lá capítulo 6. E eu gosto de usar, ele é curto e é objetivo. De Sião, ou seja, do lugar que era o lugar que Israel entendia como lugar de Deus, o tabernáculo, Jerusalém, que é tida como Sião em algumas passagens, e o Senhor, né, de Sião, do lugar do trono de Deus, ele te abençoe. Ele quem? O Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra. Então, uma bênção objetiva, mas muito profunda. De Sião, te abençoe o Senhor. Quem te abençoa? O Senhor. Quem é o Senhor? É o Criador dos céus e da terra. Mas vamos aqui ao Salmo então, e vamos pensar o que Deus fala através desse Salmo para o seu povo, e depois vamos trazer o contexto, ou contextualizá-lo para a nossa realidade,
naquilo que Deus quer nos ensinar. Ele começa dizendo: bendizei ao Senhor, vós, todos os seus servos que assistem na casa do Senhor. Quem são esses servos, meus irmãos? Bom, esses servos aqui são os levitas, aqueles que vêm de uma tribo especial, a tribo de Levi, que eram separados por Deus para o serviço da casa do Senhor, na antiga aliança, né, para estar ali no tabernáculo. Eram aqueles que limpavam, eram aqueles que faziam sacrifícios ali, assistiam junto com os sacerdotes, ajudavam, assistiam os sacerdotes na limpeza, no sacrifício. Era um derramamento de sangue tremendo ali na antiga aliança, e os levitas eram esses que estavam lá e também louvavam a Deus, obviamente. Por isso que as igrejas históricas e as igrejas reformadas não aceitam, acham a aplicação desse termo que muitos usamos e sem maldade nenhuma, mas que de fato não é correto. Usa-se, o pessoal do louvor denomina-se, né? Os levitas, chamamos os levitas aqui para louvar. Não pode ser levita, porque levita lavava, ficava de dia e de noite, fazia de tudo ali no templo, no tabernáculo, e não é o caso hoje, não se aplica a questão do ministério de louvor hoje, mas se usa esse termo, é bem comum se ouvir falar dessa forma. Então ele diz assim: bendize ao Senhor todos os servos do Senhor que assistem na casa do Senhor nas horas da noite. Por quê? Porque os levitas tinham os turnos, obviamente que não era o mesmo que começava e terminava, eram divididos por turno, mas o serviço era feito o tempo todo, de dia, de tarde, de noite. E por isso que o salmista começa o salmo dizendo: bendizei ao Senhor, vós todos. Todos quem? Não é o povo que está falando, ele não está falando do povo aqui, está falando daqueles que trabalhavam na manutenção dos sacrifícios, das ofertas que o povo trazia, que os que iam a Jerusalém, os que iam ao tabernáculo, os que iam ao templo, levavam seus sacrifícios, suas ofertas, e ali depositavam, e os levitas recebiam e iam fazer todo aquele serviço. Por isso eles convocam: bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistem, é exatamente isso, que trabalham na casa do Senhor até as horas da noite. E por que esse salmo, os peregrinos estão dizendo isso? Provavelmente porque eles chegaram aqui depois do horário, que podemos contar aqui 6 horas. O horário, a forma de contar o tempo, as horas no calendário hebraico é diferente do nosso. Então 6 horas para esse povo aqui é a virada do dia. O pôr do sol vai determinar um novo dia. Por isso os adventistas, após o pôr do sol, né, no sábado, na sexta-feira, já virou e não se faz mais nada. Para Israel era 6 horas. E é possível que essa turma aqui, indo para Jerusalém, indo para as festas, em uma das festas de Jerusalém, eles chegam após as 6, e então eles convocam aqueles que estavam trabalhando, não sei se já tinham entrado recentemente, ou se já estavam ali há muito tempo, mas eles convocam e dizem assim: bendize ao Senhor, ou bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor. Servos de quem? Servos do Senhor. E o que é aqueles que estão na casa de Deus? Naquele tempo e nesse tempo, servos de Deus. Todos nós somos servos de Deus, não é? O reino de Deus é feito de servos. Jesus disse: eu vim servir e não ser servido. E aqui nós já vamos fazer algumas aplicações. Então esses levitas estavam ali, e o povo que chega depois do horário clamam e pedem aos levitas, aos servos que assistem na casa do Senhor: bendizem ao nome do Senhor, glorifiquem a Deus, bendizem ao Senhor. E nós podemos ver aqui a expressão e o compromisso desse povo em louvar a Deus, em glorificar a Deus. Engraçado que é o povo que pede àqueles que estão ali dentro servindo. O que significa dizer que, no meu entendimento, que todos nós, não é? Todos nós somos chamados para bendizer ao Senhor. Aqueles que assistem, mesmo hoje, pastores e os cantores, né, a equipe de louvor, todos, nós estamos aqui justamente para isso, para bendizer o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor, assim como o povo. Mas eles o fazem porque provavelmente chegaram depois, que assistem na casa do Senhor nas horas da noite. Por isso que a gente pensa aqui, nos comentários da sua Bíblia, talvez até esteja
escrito isso, que eles chegam depois do horário e proclamam estes homens para louvarem ao Senhor. E eu percebo aqui que a casa de Deus, enquanto templo, e vamos falar aqui do ponto de vista da visão do texto, o tabernáculo e o templo, a gente aprende aqui que esse era um serviço. Ninguém estava ali para uma outra coisa. O templo do Senhor e a casa de Deus, como ainda é hoje, não é um lugar de passeio, não é um lugar para desfile de moda, não pode ser um lugar de encontro social. Embora pareça ser, embora a gente se encontre socialmente do ponto de vista de os homens vêm para a casa de Deus e se encontram, mas não é um shopping center, é diferente de um shopping center, é diferente de uma loja ou de uma praça que você vai para assim, não. Parece ser igual, mas não tem nada a ver, não é? No sentido de o objetivo de estarmos aqui, ou o povo de Israel quando ia, o objetivo era um só, e ele começa dizendo, é bem dizer ao nome do Senhor, bem dizer ao Senhor, os servos de Deus. Outra coisa que nós aprendemos aqui é exatamente isso, é que o nosso chamado é ser servos de Deus. Se aqui os levitas eram aqueles que trabalhavam, que limpavam, que faziam tudo necessário para a manutenção da casa do Senhor, assistindo ali os sacerdotes, nós também entendemos que hoje, isso também não mudou no sentido de não fazermos sacrifício, mas quem é o servo? Somos nós, aquele que pega água, aquele que está ali. Se o irmão precisar, você ajuda. Nós somos esses servos. Jesus foi o grande exemplo de servo na última ceia. O Senhor deu exemplo àqueles discípulos. E que grande lição o Senhor deu ali, dizendo, se vocês dizem, reconhecem que eu sou o Senhor, e de fato eu sou, eu estou dando exemplo a vocês. Daí vem uma responsabilidade daquilo que de fato é a igreja. Primeiro, o lugar de louvor e adoração a Deus em todo o tempo, em qualquer hora. Mais à frente vamos ver isso aqui numa perspectiva da igreja de hoje. Em qualquer hora era o horário de se louvar e bendizer a Deus. Por isso o povo pede aos servos que louvem a Deus. Segundo lugar, somos servos. E servo é para louvar a Deus. Eu e você fomos chamados para bendizer a Deus. Não temos título. Igreja não é um lugar para título. Igreja é um lugar para servos de Deus. Embora tenhamos aqueles que têm as suas funções, mas isso para a gente ter organização. Mas no coração, na vida, todos nós fomos chamados para servir. Que assistem na casa do Senhor. Quando e que horas? De dia e de noite. Aqui ele fala tarde, às horas da noite. Mas significando todo o tempo. Os turnos eram de 24 horas, divididos por pessoas, todo o tempo glorificando. O que quer dizer que, quando é que eu devo louvar a Deus? Quando venho para o culto? Não, não pode. Você não pode ser crente, você não pode ser um servo, você não pode ser um adorador apenas no horário de cultos da sua igreja, ou dessa igreja, não. Em todo o tempo, porque os turnos eram 24 horas. E essa expressão, quem serve, quem louva a Deus, é em todo tempo, em todo momento e a toda hora. Por isso o apóstolo Paulo diz que devemos cantar ao Senhor, salmodiar o Senhor com cânticos, expressões espirituais, todo o tempo, não é? Bendizei ao Senhor todo o tempo. E ele diz, às horas da noite. E ele continua no verso 2. Erguei as vossas mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Mais uma vez aqui o povo chama e convida os servos do Senhor. Para quê? Erguer as mãos. Para onde? Para o santuário. Se a gente está pensando aqui no tabernáculo, que era o lugar onde ficava, tem o átrio, o santo lugar e o santo dos santos, onde recebe, onde faz o serviço, e lá no santo dos santos, aonde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, e a tradição diz que era tanto cuidado, porque era o lugar da habitação de Deus para Israel, no tabernáculo e no templo de Salomão, que eles amarravam a cordinha no pé do sacerdote, tinha um sininho para que, porventura, ele passasse mal, tivesse um infarto, eles puxassem aquele homem, porque ninguém podia ter acesso. Então eles clamam e dizem, erguei, adorai ao Senhor, erguei as vossas mãos para o santuário, era para dentro do tabernáculo, do santo dos santos. Levantar as mãos para lá, onde ficava a arca da aliança, o propiciatório, aquela tampa onde os dois querubins estavam assim, cobrindo com as suas asas, o lugar aonde tinha o maná, a tábua da lei,
e o pão ali era o símbolo da presença, da provisão, do poder do grande Deus de Israel. E eles pedem, erguei a mão para lá, representando para quem devemos dar o louvor, não é? Eles estão pedindo aqui aos servos, adorem, levantem as mãos, para onde? Não é para qualquer lugar. O que significa dizer que a nossa adoração, o nosso louvor, e eu queria aqui fazer uma outra aplicação, não é, assim como eles aqui pedem, direcionam, porque no entendimento deles o lugar era o Santo dos Santos, aonde a arca estava, o propiciatório, o lugar da presença de Deus. Da mesma forma, nós devemos levantar as mãos, no sentido aqui eu vou explicar, que a nossa adoração deve ser, a nossa expressão de louvor a Deus, não é a quem está ali na frente, não é para esses cantores pop, não é para cantor gospel, não é para ninguém. O crente não pode ter ídolos no seu coração. O crente que converte a Jesus não pode ter no seu coração espaço para mais nada, no sentido de adorar ou de glorificar, senão o Senhor. Se há algum resquício ainda, se no seu coração esse ou aquele cantor, assim, sabe, você tem aquela parte, está errado. Quando nós nos convertemos, só há um lugar, só há um espaço no nosso coração para glorificar e bendizer a Deus e somente a Ele seja o louvor e a glória. E muitas vezes, sem querer ou querendo, por desconhecimento bíblico, há um costume da igreja moderna louvar, não é? E muitas vezes reverenciar homens, sejam bandas, sejam pregadores, e que é muito errado. Direcionam a sua adoração, o seu louvor ao lugar errado. Meus irmãos, isso fere os princípios bíblicos. Deus não suporta e não divide a sua glória com o homem. A Bíblia fala, e é muito severa a palavra de Deus quanto a isso. Deus quer todo o seu coração, de todo o seu ser, de toda a sua alma, com toda a sua força. Deus não divide aquele que Ele chama. Por isso, não cabe, e nós temos que ter o centro da nossa adoração, do nosso foco ao Senhor. Por isso aqui, o salmista pede que ergam as mãos para o santuário e ali bendigam ao Senhor. Tem que falar, aqui há a expressão das mãos, não é? No antigo Israel era uma prática. No Novo Testamento a gente vê alguma coisa, mas no antigo Israel era uma prática, né, de erguer as mãos. Agora, eu queria esclarecer aqui que não está no erguer as mãos. Isso é o erguer as mãos. Deixa eu tentar te explicar isso aqui. É um ato que expressa ou deve expressar o rendimento e o louvor do seu coração, e não o contrário. Você não pode julgar alguém nesta igreja ou em qualquer igreja, e você não pode achar que alguém que está se expressando corporalmente, a Betel não tem esse problema, nós não temos problemas de levantar as mãos. Eu muitas vezes no louvor me emociono, levanto as minhas mãos, porque Deus está movendo no meu coração. Mas o que eu quero dizer, nós não temos problema com isso, os batistas não têm problema com isso, desde que haja a compreensão de que aquele que não levanta não pode ser julgado por menos espiritual. E aquele que está levantando não pode ser tido como o mais espiritual do culto, porque isso não existe. Porque na verdade o levantar das mãos deve ser, se acontecer, e se é a vontade que você tem de usar o seu corpo para louvar a Deus nesse sentido, deve ser um ato de expressão daquilo que está acontecendo no seu coração. Mas acontece que eu posso levantar as mãos e o meu coração não estar adorando e glorificando a Deus, apenas um gestual, ou uma repetição frenética coletiva, porque está todo mundo levantando. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Nós sabemos que hoje a nossa adoração é em espírito e em verdade. E que o fato de levantar as mãos não necessariamente quer dizer que aquela pessoa seja mais espiritual ou que esteja mais contrita naquele culto. De forma alguma. Mas que pode acontecer de levantar e estar vivendo a contrição e a adoração a Deus. Mas não julgue alguém dentro de um culto. Tem pessoas que estão ali adorando quietinho, estão derramando o seu louvor, a sua reverência, a sua contrição, a sua adoração ao Senhor. Então não é por aí. Mas aqui eles pedem, porque era um costume, era da cultura dos hebreus, e eles dizem: erguam as mãos ao santuário e bendigam ao Senhor. O fato aqui
é em bem dizer. Não se atenha ao levantar as mãos, mas se atenha ao bem dizer a quem? Ao Senhor. Muitas vezes nós vemos, né, ouvimos apelo, levanta a sua mão, faça isso. O povo é manipulado, o povo é levado como um programa de auditório que tem ali por trás das câmeras, as pessoas estão manipulando e dizendo o que o auditório deve fazer para sair nas câmeras. Não é o caso aqui. O salmista então está dizendo: bendize ao Senhor, aqueles que estavam na casa de Deus, aqueles que servem ao Senhor, que são servos do Senhor, bendigam ao Senhor com foco para Deus e unicamente para Deus. Eu aprendo que quando nós chegamos diante de Deus em um culto, nós precisamos ter esse entendimento. Seu corpo pode ser uma expressão, guardadas as proporções e os limites, serem cometidos, é claro, porque a euforia e pode ser também uma forma errada, não é? Sem a compreensão. E aí eu digo que quando nós temos a compreensão da palavra, nós realmente saberemos que a adoração está no coração, embora não haja nenhum erro em se expressar fisicamente, contanto que você respeite os limites da igreja que você participa e do conceito bíblico sobre o que seja essa adoração e não qualquer outra coisa vindo da alma. Mas há um foco, é para Deus. Há um entendimento, é um servo para Deus a todo momento. Não só aqui, não só porque estamos no templo, na casa. Há um modo de ser, né? Quando ele diz para o santuário, para Deus, há um motivo de fazer isso. O motivo é o Senhor. Devemos dar glória a Ele, devemos dar honra a Ele, devemos bendizer a Ele, porque Ele é o único digno. E ele, terminando aqui no verso 3, são apenas 3 versos, ele diz: de Sião te abençoe o Senhor. Agora os servos do Senhor, sacerdote, ele diz: de Sião te abençoe o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Aqui uma bênção agora. O povo pediu, os servos estavam ali adorando, glorificando a Deus, sacrificando, né, levando diante do povo, os sacerdotes e os levitas, os sacrifícios e a intercessão diante do Senhor. E agora ele diz aqui: a bênção vem agora de lá de dentro para fora, e de Sião te abençoe o Senhor. Eles estão proclamando essa bênção, o Criador dos céus e da terra. A bênção bíblica está lá em Levíticos capítulo 6, de Sião. Sião, o centro do poder, da presença de Deus, né? Sião ali representando exatamente isso, né? Onde seria a fonte da bênção do Senhor para a perspectiva humana. O tabernáculo podia ser Sião, Jerusalém podia ser Sião, o templo era Sião, a representação do lugar aonde Deus se manifesta, e dali sairia a bênção de Deus. Quem é Deus? Ele diz: o Criador dos céus e da terra. Essa consciência nós precisamos ter. Para Israel era muito importante, para os peregrinos era muito importante receber essa bênção. Era para eles algo que vinha de Deus, e de fato era uma ordenança ali para aquele povo, né? A bênção do Senhor sair dos seus servos, do Senhor viria, Deus usando os homens para fazer essa impetração de bênção, né? E ele diz aqui: o Criador. Só existe um Criador, o Criador do universo. Ele diz: dos céus e da terra. E como isso é importante, eu gosto muito de usar essa expressão para dizer a quem me ouve que Deus é o Criador de todas as coisas, é o Senhor da vida, é o Senhor de tudo, e por isso é tão importante. Então esse salmo tão curto, salmo que nós usamos aqui na Betel, verso 3, para abençoar, para dizer: Deus, o Senhor do universo, o Criador dos céus e da terra, Ele te abençoe do seu trono, da sua morada, Ele te abençoe. E era isso que Israel fazia. Mas o contexto todo aqui era o tabernáculo e o templo, e tinha todo um contexto da cultura hebraica. Mas o que mudou? Como a gente pode aplicar isso hoje? Aí eu quero, para terminar então, que você abra na carta, na epístola de 1 Pedro, capítulo 2, eu quero ler o verso 5 da epístola de 1 Pedro,
capítulo 2, que faz uma referência com aquele salmo, para a gente entender hoje, para a igreja. Diz assim, verso 5 do capítulo 2: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdote santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Perceba, a aplicação que nós precisamos fazer aqui é que hoje nós não temos levitas, nós não temos os sumos sacerdotes, os sacerdotes, porque nós somos todos temos acesso à presença de Deus. O tabernáculo ou o templo hoje não existem. Existiu para Israel Jesus foi o nosso sacrifício único e definitivo. Ele diz: nós também pedras vivas, edificadas, edificados na casa espiritual, para ser de sacerdotes santos. Quem é o sacerdote? Esse é um dos princípios batistas, o sacerdócio universal. Você não precisa de um mediador, você não precisa agora mais de servos que vão preparar, sacrificar, te abençoar, levantar as mãos, empreitar a bênção. Nesse sentido, não. Porque você agora que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você foi constituído sacerdócio real, é nação santa. E ele diz aqui, sacerdócio santo, afim, para que Deus fez isso? Mas agora nós também temos obrigação, assim como eles, os peregrinos iam, como aquele povo que servia, todos nós, os que servem, os que estão dentro, os que estão de fora entrando, todos agora como igreja de Cristo, ele diz, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais e agradável a Deus. Nós fomos chamados e continuamos em um nível muito mais elevado de compreensão e de realidade espiritual. Nós estamos levando o nosso sacrifício. O apóstolo Paulo diz lá aos Romanos que nós somos um sacrifício vivo e agradável a Deus, nossas vidas, nossa conduta, nossa transformação, nossa rendição, a ação do Espírito para sermos parecidos com o seu Filho. Ele diz: vós sois sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus. Por quem? Por intermédio de Jesus. Não há mais sumo sacerdote. Olha que coisa fantástica, não há mais a figura daquele que entrava uma vez por ano para pedir a Deus perdão pelo povo e sacrificar. Não! Jesus foi o nosso sacrifício definitivo. Ele morreu, ele ressuscitou, ele foi ao Pai, ele reina, ele intercede, ele é advogado, ele é Senhor, ele é Salvador da sua vida e da minha vida. Glória a Deus, ele te fez agora livre para entrar no Santo dos Santos a hora que quiser, louvar e engrandecer o seu nome, entrar como sacrifício. Não é mais um bodinho, você não leva mais a rolinha, a pombinha, você e eu somos esse sacrifício vivo. A sua vida deve ser levada diante de Deus como sacrifício vivo. Você, pela ação do Espírito, mortificando as obras da carne, do pecado, oferecendo-se a Deus, dizendo: eis aqui, Senhor, não há mais sacerdote, não há mais serviço, não há mais sacrifício, não há mais santo dos santos. Você tem acesso ao santo Jesus Cristo, ao Deus Pai. Ele diz: a fim de oferecer de sacrifícios espirituais. Oh, meus irmãos, porque Cristo já fez tudo, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está escrito, olha o que diz no verso, a parte B: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Em quem cremos? No Senhor. A oração do pastor não vale mais que a sua. A Bíblia do pastor não é mais importante ou mais reveladora que a sua. Ninguém, nenhum homem é mais importante que você diante de Deus. Somos todos iguais. A sua oração não tem menos valor do que a oração de qualquer pastor, qualquer pessoa. Vale igual. Não há nada que você possa fazer que vá comover Deus, a não ser sua própria vida como sacrifício vivo diante do Senhor.
É o que Pedro está nos ensinando aqui, através desta obra da cruz. Que coisa maravilhosa isso, que coisa fantástica. Por isso, bendizei ao nome do Senhor, todos vós servos. Hoje todos somos servos, somos sacerdotes, fazemos o serviço do Senhor, damos aula, escola bíblica, pregamos, louvamos, todos erguemos as mãos, mas sabemos que é no coração, não é apenas um gesto, não é apenas algo, não é um ritualismo, não é um fanatismo, não é uma expressão coletiva de euforia, não, é uma consciência profunda da obra redentora, é o próprio corpo e coração entregues, como Paulo diz, como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí, quem nos abençoa? O Senhor. O Senhor é quem continua nos abençoando. O Criador dos céus e da terra. Amém, meu irmão? Que você se apegue, que você seja servo, que você entenda também que você é o sacerdote hoje, que você entenda que você é o sacrifício hoje, que você entenda que é em todo lugar e 24 horas, que você compreenda que o centro é Deus e mais ninguém, nada que tenha tentado roubar seu coração dele, porque senão não vai dar certo, vai dar errado. Bendito seja o Senhor, o Criador dos céus e da terra. E quando nós, hoje, fazemos a bênção apostólica, porque é bíblico, impetramos essa bênção, ou a de Levítico 6, é no sentido de Deus estar te abençoando. E nós, como igreja, representantes do corpo de Cristo, da obra redentora aqui, não somos mais especiais que ninguém, mas como igreja. E os pastores levantam e repetem a palavra, lembrando o seu povo, o povo de Deus, do que Cristo fez e de como Ele nos abençoa. Mas se eu não tiver essa compreensão e achar que aquela bênção é poderosa, especial, é isso, então não vai funcionar. Então, se você não tiver aqui a consciência, o entendimento de quem é que te abençoa, de quem é você, de quem é o Senhor e o que Ele fez na sua vida. Que Deus aplique essa palavra no seu coração, que Deus te ajude a prestar um culto a Ele, de manhã, de tarde, de noite, na sua casa, no seu coração, o santuário do Senhor, essa pedra viva que o Senhor chamou para ser vivo. Vamos orar pelos pedidos que foram colocados, vamos orar pelas famílias enlutadas, vamos orar para que Deus traga o seu tempo de misericórdia e de graça sobre nós e renove. Pai, obrigado pela sua palavra, por esse texto maravilhoso da tua palavra. Obrigado porque Jesus, o nosso sumo sacerdote, de uma vez por todas, foi ali, o véu se rasgou. E agora todos temos acesso ao Pai. Pela obra da cruz, podemos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus através de Jesus, pela obra que Ele fez. Não há mais cordeiros, não há mais o templo, não há mais o tabernáculo. O templo somos nós somos a expressão da adoração, nós somos o sacrifício que precisamos ir a Deus todos os dias. Ó Senhor Deus, nessa peregrinação, nos ajuda todos os dias a irmos a Jerusalém, que é a nossa cruz, que é a obra redentora. Nos ajuda todos os dias a oferecer os nossos corpos como sacrifício. Nos ajuda todos os dias a bendizer o Teu nome unicamente ao Senhor, não olharmos para outras coisas e não deixarmos outros deuses tomar os nossos corações. Aplica a Tua palavra em nossos corações, Senhor da glória, no nome de Jesus. Oramos pelos pedidos que foram colocados aí no chat. Oramos pelos agradecimentos e dizemos: ó Senhor, se o Senhor não fora conosco, onde estaríamos nós? E te agradecemos porque, segundo o seu poder, suplicamos ao Senhor, responda o teu povo e visita o teu povo nessa noite. Queremos te louvar também, Senhor, por aquelas pessoas e rogar por elas que estão enlutadas, as famílias que perderam, que estão de lutos. O Senhor é aquele que consola os que de luto estão. Deus visita esses corações e faz uma obra maravilhosa, salvando essas pessoas por misericórdia, assim como levantando o enfermo. Quem pode levantar o enfermo, senão aquele que é o autor da vida? Visita, Senhor, e levanta os enfermos
por amor do teu nome, para cumprir os teus planos e propósitos. Nós oramos e lhe pedimos, tu podes, Senhor, ajuda essas famílias que estão lutando pela vida, no nome de Jesus. Dai-nos força e fé para continuarmos a andar em teus caminhos e aprender a tua palavra. É a nossa oração em gratidão, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Deus te abençoe. Deus te dê graça, força, poder para continuar nessa jornada. Tenha uma excelente semana, Deus continue contigo, não esqueça de estar orando, oferecendo sua vida, buscando a Deus, crendo, não há poder na sua oração, há poder naquele que você ora, quem você ora, e se orar com o seu coração, entregando o seu sacrifício que é a sua vida, certamente Deus estará atento os ouvidos para ouvir sua oração, e segundo o seu querer e poder, Ele fará, tá bom? Tenha uma excelente semana. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito estejam com todos, hoje e para sempre. Amém. Fique na paz de Cristo. Quero estar junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não
Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus.